Bom dia! Vamos então relembrar o experimento do gráfico do professor andando, aquele experimento que nós fizemos na semana passada. Vamos lá. O que a gente fez na semana passada? A gente colocou várias bandeirinhas de 5 em 5 metros e eu então comecei a andar seguindo, essas bandeirinhas em linha reta. Conforme eu ia andando, vocês foram marcando o tempo, o momento que eu passava por cada bandeirinha, certo? Eu cheguei lá no fim, na posição 55, parei um pouco ali e depois eu voltei, Então, eu não andei simplesmente. Para começar, eu comecei andando bem devagar, aí eu comecei a andar rápido, cheguei aqui no canto, parei um tempo, virei e comecei a voltar correndo e vocês foram marcando então o momento que eu passava em cada bandeirinha aqui durante todo esse movimento aqui, ok? Então vocês fizeram uma tabela, tá aqui um exemplo, da tabela que tinha no relatório de vocês, com os tempos que vocês pegaram no cronômetro e as posições. Então as posições são de 5 em 5 metros, olha aqui, 0, 5, 10, 15, e aqui os tempos que vocês pegaram nos cronômetros já arredondado aqui para segundos, certo? Com essa tabelinha que vocês montaram aqui, eu falei então para vocês fazerem um gráfico que ficou assim, olha só. Percebam que os pontos, eles não ficaram muito alinhados, Mas se você observar bem, tem trechos aqui. Então, aqui, ó, até 20 metros, certo? Eu andei devagar, aqui eu comecei a andar rápido, aí eu fiquei parado nesse intervalo aqui e depois eu voltei correndo. Então, perceba que tem 4 trechos esse gráfico, tem 4 trechos que eu coloquei essas linhas retas aqui coloridas, olha aqui. A linha laranja é o primeiro trecho que eu andei devagar, depois eu andei rápido aqui nessa linha vermelha, depois eu fiquei parado lá na posição 55, Aqui não aparece o número 55, mas é essa linha aqui, fiquei parado durante um tempo e depois a linha verde indica que eu voltei bem rápido, ou seja, correndo, demorou aqui um pouco mais de 100 segundos todo esse movimento. Então, andei rápido, andei lentamente, depois eu comecei a andar rápido no trecho 2, no trecho 3 eu fiquei parado e no trecho 4 eu voltei correndo. Esse foi o movimento que eu executei na experiência, no experimento da semana passada, ok? E então eu pedia para você calcular as velocidades em cada trecho. Então vamos lá. O primeiro trecho é esse aqui que eu coloquei um retângulo laranja transparente, certo? Então, o primeiro trecho, eu percorri de 0 até 20 metros e demorei aqui, até 20, 32. Cada risquinho desse aqui na vertical são 4 segundos, ok? Então, aqui ficou 20, 24, 28, 32 aqui, mais ou menos 32 segundos que eu demorei para chegar na posição 20 metros. Então, qual é a velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT, lembrando, delta significa diferença do espaço, ok? Dividido pela diferença do tempo, que é a diferença do tempo é justamente a posição final menos a inicial, fim menos início, tanto do espaço quanto do tempo, fim menos início. Qual é a posição final? É o 20 aqui. Qual é a posição inicial? É o 0. Qual é o tempo final? É o 32 aqui, que é o terceiro risquinho aqui depois do 20, de 4 em 4 dá 32, Repetindo, 20 é aqui essa linha mais escura, 24, 28, 32 aqui é o primeiro trecho. Esse é o tempo final do primeiro trecho. E o tempo inicial é 0. Então, colocando aqui no lugar dessas letras, fica assim, 20 menos 0, 20 é a posição final, 0 é a posição inicial, 32 menos 0 embaixo, que são os tempos, Tempo final, tempo inicial. Dá 20 em cima, 32 embaixo, divide, vai dar 0,6 o quê? Metros por segundo, metro por segundo. Então, nesse primeiro trecho, eu caminhei a 0,6 metro por segundo. E no trecho 2? O trecho 2 é esse que eu pintei aqui de vermelho,
Eu andei aqui dessa posição até aquela. Para calcular a velocidade no trecho 2, mesma coisa. ΔS por ΔT dividido por ΔT, sendo que o ΔS é a diferença das duas posições. Qual é a diferença das duas posições nesse caso? Eu fui lá para o 55, então olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu parei ali no 55, né? Entre os 50 e 60, aqui no meio, 55, certo? Eu parei ali, mas eu comecei onde? O trecho 2 começou onde? Aqui no 20, né? Olha, eu comecei a andar rápido aqui na posição 20. E os tempos? Quais são os tempos? Lembrando aqui, ó, essa linha mais escura é 40, então de 4 em 4, olha só, 44, 48, aqui seria já 52. Entre 48 e 52 é o 50, certo? E comecei aqui no 32, que é onde acabou o trecho 1. Acabou o trecho 1, começou o trecho 2, do 32 até o 50. Como é que ficam então aqui essas diferenças? Ficam assim, né? Eu andei do 20 até o 55, então fim menos início, e demorei de 32 segundos até 50 segundos, né, aqui embaixo, certo? De 32 segundos até 50 segundos, que dá 35 em cima, 18 embaixo, dividindo 1,9 metro por segundo aproximadamente, foi a minha velocidade aqui no trecho 2, ok? No trecho 3, é aqui que eu coloquei esse retângulo amarelo, né? Então eu cheguei ali na posição 55 nesse momento. Então para a gente calcular a velocidade são as mesmas equações, a mesma fórmula, né? ΔS por ΔT, diferença do espaço dividido pela diferença do tempo. Qual é a diferença do espaço? Olha só, nesse trecho 3 aqui, eu cheguei no 55 e fiquei no 55, ok? Eu não me movi. Então, tanto a posição inicial quanto a final é 55, são iguais. Agora, quanto tempo eu fiquei aqui? Eu fiquei até 84, né? Olha lá, aqui essa linha escura é 80, primeira linha mais clarinha aqui, está de 4 em 4 segundos, primeira linha mais clarinha, 84 segundos. E eu cheguei, isso foi o momento que eu terminei aqui o trecho 3, né? Que eu comecei a voltar. E que momento que eu cheguei no trecho 3? Que momento que eu comecei a ficar parado? Aqui no 50, né? Olha lá, 44, 48, aqui seria 52, no meio aqui mais ou menos 50. Então, como é que ficam essas diferenças? Em cima, posição final e inicial são iguais, 55, 55. Isso vai dar zero, obviamente, né? E embaixo eu levei do momento 50 segundos até o momento 84 segundos. Então, como é que ficou? 0 em cima, 34 segundos embaixo, que é o tempo que eu fiquei parado. Ok? Dividindo 0 por 34, obviamente é 0 metro por segundo. Nem precisava fazer essa conta, né? Porque a gente sabe que eu fiquei parado ali naquele momento e a velocidade é 0. Né? Mas eu mostrei aqui a conta para você aprender matematicamente como é que demonstra esse resultado. Ok? Então, o trecho 4, finalmente, onde eu pintei aqui esse triângulo verde, quando eu voltei, certo? Voltei correndo. Qual é a minha velocidade? Qual foi a minha velocidade aqui nesse momento? Bom, de novo, velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT, ou seja, variação, a diferença do espaço dividido pela diferença do tempo. Qual é a diferença do espaço agora? Vamos ver. Eu cheguei na posição 0 aqui no fim, começando lá no 55. Então eu comecei no 55, terminei no 0. Qual foi o tempo? Quanto tempo eu demorei para voltar? Demorei aqui, cheguei lá na posição 0, né? No tempo 103, que é aqui um pouquinho antes do 104, né? Ó, cheguei no tempo 103 e comecei a voltar aqui no 82, certo? Mais ou menos quando eu comecei a voltar. Então, como é que ficam as diferenças? Olha lá. Fim é 0 menos início, então em cima, independente de quem é maior ou menor, é sempre assim, ó, fim menos início. Fim menos início. Então, eu cheguei lá na posição 0 e comecei lá na posição 55. E embaixo, tempo final é 103, tempo inicial é 82.
subtraindo em cima, subtraindo embaixo, dá esses números, dividindo, dá esse valor negativo. Por que negativo? Menos 2,6 metros por segundo. Por quê? Porque eu estava voltando as bandeirinhas, né? Estava voltando nas marcações, então a velocidade deu negativa. Concluindo, gente, no primeiro trecho eu corri a 0,6 metro por segundo e no segundo trecho 1,9 metro por segundo. Nota que o gráfico ficou mais inclinado, ficou mais em pé no segundo trecho em relação ao primeiro. Então a primeira conclusão é que quanto mais inclinado, maior é a velocidade que a gente percebe aqui do primeiro para o segundo trecho. A segunda conclusão é que uma linha horizontal significa o quê? Que o objeto representado aqui nesse gráfico da posição pelo tempo, então lembrem, hein? Posição pelo tempo. Linha horizontal significa que o objeto está parado. E uma linha inclinada para baixo significa o quê? Velocidade negativa, significa que o objeto está voltando nas marcas e se representa com uma reta inclinada para baixo. Ok? Então esse foi o experimento. Agora você vai ter aí alguns minutos para terminar o seu relatório. Peça para a professora Fabiola pausar o vídeo onde você achar que você precisa, mas lembre, você tem até 10h40 para fazer esse relatório. Se não der tempo para terminar esse relatório aqui na aula, eu vou colocar esse vídeo no grupo do Office e você então acessa o vídeo no grupo do Office e termina o relatório em casa. Valeu, muito obrigado, até a próxima.